Olá pessoal do canal Radiologia, hoje eu trouxe um caso de colectococcele para a gente discutir alguns aspectos de imagem dessa entidade. Então tratava-se de uma paciente de sexo feminino, 66 anos, hipertensa diabética, ela faz acompanhamento clínico por síndrome metabólica. O ultrassom de abdômen identificou esteatose hepática, que é bastante usual na síndrome metabólica, e uma alteração focal pancreática. Em cima dessa alteração focal pancreática foi solicitada uma colangiorressonância. Então vamos ao caso. Bom, então vamos começar o caso estudando nas ponderação T2, planos axial e coronal, como eu sempre faço com vocês. Iniciando aqui o plano coronal, uma paciente sem dilatação de via biliar intrahepática, né? A gente vai focar na avaliação das vias biliares, junção habitual do ducto direito e esquerdo, era um paciente já colecistectomizado, então a gente vê o coto cístico aqui e a gente observa o hepatocolédo. Repara que a junção do hepatocolédo com o ducto pancreático principal ocorre acima da papila. Normalmente essa junção é muito curtinha, o comprimento dela. Ela ocorre na porção intramural do duodeno e habitualmente a gente não vê. Tá? O comprimento dela é em torno de 5 milímetros, 4 milímetros. Que o que a gente está vendo é um comprimento um pouco maior do que isso, né? A mensuração disso estava batendo 1,5 centímetro, né? Então, assim, quase 4 vezes do que o usual. Você passa a ver ela e ela está um pouquinho ectasiada. Repare que o calibre dela, né? Se a gente ampliar aqui, o calibre dela parece ser maior do que o calibre do próprio coleto comontante. Não pode, ok? Queria também que vocês observassem essa falha de enchimento, uma falha de enchimento alongada, né, no hepatocolédo, depois que ele se encontra aqui, o ducto cístico se encontra com o ducto hepático comum e tem uma falha de enchimento. Na ponderação T2, no plano axial, vou botar bem ampliado aqui para vocês, a gente observa, olha aqui, ó, o canal comum desagando, mas eu queria no plano axial mostrar essa falha de enchimento. Repare que é uma falha de enchimento central, tá vendo? Ela é central. Isso, gente, é um artefato de fluxo. Não confundam isso com litíase e nem com aerobilia. Geralmente a aerobilia ela fica de sobrenadante, o cálculo fica de depósito, o artefato de fluxo fica no meio. Esse artefato de fluxo ele se modifica, ó, como é que ele parece bem mais longo do que a gente observa no plano coronal, tá? Ele varia de sequência para sequência, de plano para plano, de ponderação para ponderação. Tá? E o fluxo ele ocorre de forma, né, mais acentuada aqui na região central. Com isso a gente tem uma fuga de prótons e não consegue identificar o sinal de prótons nessa topografia, ok? Então artefato de fluxo, e o principal que eu queria mostrar para vocês aqui a junção biliopancreática precoce, que é a fisiopatogenia da colectococcele e dos cistos coléticos em geral. Então vamos explorar um pouquinho mais aqui essas informações das vias biliares. Como é uma colangiorressonância, eu vou mostrar o corte T2 no plano coronal, que a gente faz, sempre faço esse corte T2, e olha como ele é útil para demonstrar o canal comum aqui, ó, gente, um canal comum, a gente observando, uma junção precoce de ducto colédoco convexo e o canal comum nessa topografia. Também a gente observa aqui, ó, na colangiorressonância, mesma forma, se eu medir o comprimento desse canal, ó, eu consigo medir, ele está me dando em torno aí, ó, né, de mais de 1 centímetro, né? Normalmente ele é 4 milímetros, aí estou quase 4,2, né? Aqui, ó, desculpe, só um pouquinho menos, está me dando quase de 1,5, né? Então, quase de 3 a 4 vezes o tamanho, o comprimento normal dessa minha via biliar. E o mais importante de tudo, repara que ela tem um calibre maior do que o coleto comontante, tá? Então forma aqui uma pequena colectococcele, mecanismo era a junção dos ductos biliares direito e esquerdo. Tá aqui, ó, a formação possivelmente um IPMN de ducto secundário, bem perpendicular ao ducto pancreático principal e com ideia de comunicação aqui com esse ducto pancreático principal, que foi o motivo da indicação do exame, tá? A associação a gente identifica essa colectococcele que eu queria explorar com vocês, ok? Tá? Então finalizando a última colângia que a gente faz aqui, ó, bem ao nível da colectococcele, que aqui ficou um pouquinho de artefato de fluxo, aquele mesmo artefato. Repara, quando eu repito a colangiorressonância radial, eu não tenho esse artefato de fluxo e observo a minha dilatação cística, né, ao nível da papila da minha via biliar após a junção. Tá? Esse mecanismo de junção precoce, a fisiopatogenia que ele migra, né, suco pancreático, gera uma deformação dessa minha via biliar de forma cística. A fisiopatogenia é para a gente explicar as dilatações císticas das vias biliares extrahepáticas, ok? Tá? Então vamos voltar ao caso.
Então, só para mostrar para vocês a estrutura de laudo que a gente dá, né? Eu falo sobre a técnica, cada vez eu tenho mais resumido isso. A análise, que é uma semiologia de achados, tenho colocado cada vez mais as figuras. É extremamente importante a gente colocar as figuras para a gente dizer para o médico assistente onde a gente está botando as informações e as alterações do exame. E aqui a impressão final, eu ampliei isso aqui para vocês. Então, a foto aqui, ó, o comprimento, ó, em torno de 1,5, esse comprimento. Mostrei exatamente o que eu estou falando da colectococcele, né? Exatamente abaixo do texto da colectococcele. Tá? E a alteração. Então vamos lá, a junção biliopancreática mais longa que o usual, medindo cerca de 1,5 centímetros, está levemente ectasiada, configurando pequena colectococcele junto à papila. Repito essa informação de anomalia da junção biliopancreática associada à pequena colectococcele na minha impressão, com os dados aqui exatamente como eu estou colocando no texto. Ok? Lembrar então que a colectococcele é o tipo 3 da classificação de Todani, que é uma classificação de lesões císticas congênitas das vias biliares. Tá? A classificação 1A, 1B, 1C se reporta a via biliar extrahepática, uma dilatação de todo o hepatocolédrico, é uma dilatação cística segmentada do hepatocolédrico e uma dilatação cilíndrica do hepatocolédrico. Tipo 2 é o divertículo, né, de dilatação do hepatocolédrico. O tipo 3 é a nossa colectococcele, que a gente está observando aqui. Né? O tipo 4A é a dilatação cística intra e extrahepática. O tipo 4B é uma dilatação cística múltipla só extrahepática. O tipo 5 é dilatação cística múltipla intrahepática apenas, ou também chamado como doença de Caroli. As dilatações extrahepáticas, né, a colectococcele faz parte delas. A fisiopatogenia hoje mais aceita é a junção biliopancreática precoce, que permite a entrada do suco pancreático, uma deformação da via biliar em consequência disso. Ok, gente? Então, espero que tenha sido útil e um abraço a todos.